Qual será a final da Copa do Brasil? Quem contra quem? Dedê. Corinthians e Vasco. A minha final será Atlético Mineiro e Flamengo. Galera, até tentaram torcer contra o Galo, mas não adianta. O Galo bica demais. O Galo passou aí para mais uma final de Copa do Brasil, a primeira final entre um Flamengo e um Galo e um Flamengo. Essa semana também é uma semana muito importante pro Galo. A gente já começa com o pé direito após essa classificação aí contra o Vasco. Temos também uma grande batalha aí pela frente na Libertadores contra o River Plate. Esse vídeo tá recheado de informações. Convido você que é torcedor do Galo para ficar até o final do vídeo. Tem repercussão aqui, a projeção para a final contra o Flamengo e também essa semifinal aí contra o River Plate. Fica até no final do vídeo. Mas agora vamos conferir o corte que eu separei para vocês aqui. As imagens são do jogo aberto, link na descrição, como créditos do vídeo. Bora conferir, galera. Tamo junto e aqui é Galo. Ai, ai, agora sim, Galo doido. Graças ao grande talento do incrível Hulk, empatou em São Januário. Jogo com muita chuva, o Vasco foi guerreiro, batalhou muito, mas o Galo, no cômputo dos resultados, levou a melhor e está na final da Copa do Brasil, para alegria de Everton Guimarães. Ei, Everton Guimarães, hein? O cartaz estendido nas arquibancadas mostrava o tamanho do jogo entre Vasco e Atlético Mineiro pela semifinal da Copa do Brasil. Como venceu a primeira partida por 2-1, um empate era suficiente para o Galo avançar a decisão. Apesar da vantagem, a primeira chance do jogo foi dos mineiros. Após uma sobra dentro da área, Bataglia chutou e Léo Jardim defendeu antes de a bola bater na trave. A resposta vascaína veio com Verratti, que arriscou de fora, mas errou o alvo. Pouco depois, Piton cruzou e a bola bateu no braço de Otávio. Depois de mais de 5 minutos de paralisação para análise, o pênalti foi assinalado. Na cobrança, Verratti, o artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols, abriu o placar. O gol da classificação dos cariocas poderia ter saído logo depois. Pumita Rodrigues arriscou de longe e Everson quase aceitou. Acho que a gente fez um grande jogo hoje, né? A gente conseguiu fazer o que a gente planejou, a gente lutou muito, a gente buscou o gol o tempo todo. Se o Vasco controlou as ações na primeira etapa, o segundo tempo foi completamente diferente. O Atlético Mineiro teve as melhores oportunidades. Depois foi a vez de Paulinho arriscar da entrada da área para quase marcar. Hulk recebeu de Scarpa e de fora da área, bateu colocado para fazer esse golaço, empatar o jogo e garantir a classificação do Galo. Quando a gente tem uma oportunidade, como eu tive ali na do chute, fui feliz com a finalização, né? Antes do jogo mesmo, o meu scout já tinha trabalhado quais seriam as possibilidades de gol, a chance de gol minha para esse jogo, que seria aquela bola batida no alto na direita, um chute cruzado no chão, no lado esquerdo do goleiro, e eu fui feliz na primeira oportunidade que eu tive, bater como foi estudado e graças a Deus o gol aconteceu. Com o resultado, o Atlético Mineiro alcançou a sua 4ª decisão de Copa do Brasil em toda a história e vai em busca do 3º título. O Galo dá uma pausa de Copa do Brasil e de Brasileirão. Se Deus quiser, seremos. Porque na próxima terça-feira tem outra semifinal pela frente. Desta vez pela Libertadores contra o River Plate. E agora descansaremos e pondremos la mente no jogo com River, que será muito duro. Bom, quero falar um pouco dessa classificação. O Galo venceu por 2-1 em Minas e o empate foi suficiente para chegar à final da Copa do Brasil. Uma equipe que até deixou de lado o Campeonato Brasileiro, mas segue na Libertadores, na Copa do Brasil também e tem mostrado força em momentos decisivos. Momentos decisivos, o Hulk apareceu num momento assim crucial. O jogo parecia que ia se arrastar ali para as penalidades ali, né, Loirão? E aí no finalzinho, numa jogada do Scarpa, o Hulk faz o gol. O Hulk não estava fazendo um bom jogo, o Galo, no contexto geral, não estava jogando bem. Aliás, só para eu não esquecer aqui, dá uma moral pro torcedor vascaíno, porque eu falei aqui já num passado não tão distante, que o torcedor oscila demais dentro de uma partida. O aquecimento vai, aí começa o jogo, aplaude. Aí fica oscilando nessa crítica. E quando acabou o jogo, o torcedor vascaíno aplaudiu o time porque viu o esforço do time. Então, parabéns ao torcedor vascaíno.
E aí, quando você tem um jogador da categoria do Hulk, que já há muito tempo vem jogando bem ou sendo protagonista, não que nesse caso, né, no jogo do Vasco contra o Vasco ele tenha jogado bem, porque eu achei que o Paulinho foi até melhor do que o Hulk, mas aí é o cara que tem a oportunidade, conseguiu fazer um golaço e deu aí a classificação para a final para o Atlético Mineiro. Perfeito. Só para assinar e fechar esse assunto, eu queria destacar o Verratti, o choro dele, porque hoje muita gente pensa que jogador é mercenário, só pensa em grana, não se importa, vai para casa, já pensa em algo diferente. E a decepção, a tristeza dele pela não classificação do Vasco foi genuína, isso me comoveu. E acho que a gente poderia ter mais demonstrações como essa. Agora... galera, quem tava secando se deu mal. Renata aí acertou no palpite entre o Vasco e o Galo. Acertou, o Galo passou. E agora, galera, separei também um trecho para vocês com as últimas informações do Galo. Vamos analisar e conferir juntos tudo sobre aí a final entre o Flamengo e o Galo e o Flamengo. Vamos aguardar aí o sorteio, quem vai definir aí o mando de campo. Tomara, queira Deus que seja o Galo aí que faça essa decisão dentro de casa. E é isso, galera, as imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Essa semana tem Libertadores também aqui com corte. Muita informação para a torcida do Galo, bora conferir. Da Copa do Brasil, nós vamos... Inédita na Copa do Brasil. Flamengo e Galo já disputaram final de brasileiro em 80, né? Tradicional. Na Copa do Brasil. 80, né? E mata-mata de Libertadores, né? Era mata-mata aquele? De Libertadores era um jogo extra para decidir a classificação do grupo. Uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil, se não a maior. Uma enorme rivalidade entre Galo e Flamengo. Então vamos falar agora com Marcela Rafael, Vitória Leite e Léo Bertozzi, para a gente já começar a projetar essa grande decisão entre Galo e Flamengo, Copa do Brasil, e também acima jogo deles, do Galo pela Libertadores. Amanhã, Galo e River Plate. Eu quero ver você adivinhar a locação onde estão Bertozzi e Marcela, em BH. Olha, eu olhando aqui, me parece que é um bar ali no fundo. Não. Mercado. O Mercadão? Mercado Central. Turístico clássico. O famoso. Você, como um grande mineiro, conhece muito mais do que eu conheço. Diga lá, Marcela Rafael, bom dia, Léo Bertozzi, bem-vindos. Fala, Bel, tudo bem? Bom dia pra você, bom dia pra todos que estão no estúdio. Ansiedade bate, galera, não tem como, cara, Libertadores lá na é Arena muito incrível. MRV. Antes de qualquer coisa, temos aqui, ó, o cafezinho. Mas não é um cafezinho, é um cafezinho num copo? No copo Lagoinha, né? Lagoinha. Cafezinho de mineiro tem que ser aqui, ó, no copo Lagoinha, brindando. Já tem gente brindando com outra coisa aqui em plena segunda-feira, viu, Marcela? Isso. Mas a gente trabalhando, né, dignamente no nosso cafezinho. Que semana, hein? Que semana Belo Horizonte viverá, hein? É verdade, Léo. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Sim, tem gente que numa segunda-feira já pode brindar com outros líquidos, até dourados, a gente pode dizer. Afinal, é uma semana realmente muito importante para o futebol aqui de Minas Gerais. A gente tem Sul-Americana na quarta-feira com o Cruzeiro, temos também Libertadores na terça-feira, mas temos também um Galo já confirmado na final da Copa do Brasil. Um jogo contra um Flamengo, mais um encontro de Galo e Flamengo decidindo o título agora na Copa do Brasil. E é claro que é um título muito importante, a gente sabe que é um Galo muito focado nas Copas. Léo, bom dia. A gente já consegue projetar um Galo e Flamengo? Se fosse hoje, já teríamos um favorito? Ou vai ser assim, sem muito favoritismo até os 2 dias dos 2 jogos? Tudo bem, Marcela? De novo, bom dia para você, bom dia pro pessoal no estúdio, pessoal em casa, pra Vitória lá na Arena. É complicado você já ter que projetar um jogo tendo algo tão importante antes como esse confronto com o River, né? Mas assim, vamos falar real, é Atlético e Flamengo, ponto. Os companheiros já estavam falando lá no estúdio da história desse confronto, do tamanho dessa rivalidade. É a maior final entre eles em 44 anos, né? Então todo mundo sabe da história de 80, uma das maiores finais da história do futebol brasileiro, com 2 grandes esquadrões. E hoje eles também têm grandes elencos e não teria favorito se fosse hoje. E não vai ter favorito também quando o jogo chegar, porque não dá para imaginar nenhuma mudança radical, significativa assim na estrutura das duas equipes quando a bola rolar para essas 2 finais. Vamos esperar o sorteio do mando. Acho que o sorteio do mando é muito importante, sim. Decidir em casa pode fazer muita diferença. Porque a característica dos times muda muito dentro e fora de casa, especialmente do Atlético. Acho que esse time, com o Milito recentemente, tem mostrado que fora de casa, nas competições de Copa, ele tem sido mais pragmático, tem sido um time mais cauteloso, mais cuidadoso. Então, como é que vai ser o Atlético se o primeiro jogo for no Maracanã?
entendeu? Então acho que muita coisa muda dependendo do que for esse sorteio. O Atlético nunca decidiu uma final de Copa do Brasil em casa, né? As 3 que ele decidiu foram fora, é claro, fora no Mineirão, mas comando do Cruzeiro lá em 2014, depois contra o Grêmio fora, a última contra o Atlético Paranaense fora também. Então o Atlético nunca fez o segundo jogo em casa numa final, mas vai ser um grande jogo de qualquer maneira, assim. E é uma rivalidade que ela é histórica, ela pega até quem não viveu aqueles grandes confrontos, né? Uma rivalidade que passa de geração para geração. Então, assim, a gente só pode ter certeza que vão ser 2 grandes confrontos, mas favorito não tem, não. Tá certo. Olha, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco você fala se você acha que é melhor para o Galo decidir em casa ou para o Flamengo decidir em casa. Você coloca Tomara esses que o Galo pontos, decida em casa. mas a gente vai fazer Nossa, o seguinte, a gente torcendo vai lá muito. para a Arena MRV agora conversar com a Vitória Leite e ela vai trazer as últimas informações do Galo desde o fim de semana, também já projetando a partida de terça-feira de amanhã contra o River Plate pela semifinal da Libertadores. Fala, Vitória, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Má. Um beijo pra você, pro Léo, o pessoal que tá no estúdio, pra quem tá em casa acompanhando a gente. Já estamos aqui no palco da partida de ida da semifinal, né, da Conmebol Libertadores. Que ano pro Atlético, que ano pro torcedor atleticano. É claro que o Campeonato Brasileiro a gente sempre fala com cautela, porque o Atlético ainda tá deixando a desejar, mas a gente precisa lembrar que foi um ano de muitas lesões, um ano de troca de técnicos já no começo da temporada. Teve o Campeonato Mineiro, né, foi pentacampeão mineiro. Enfim, se a gente fizer uma retrospectiva do que foi esse ano pro Atlético e pro torcedor, é um ano de muita emoção, um ano de muita comemoração também. E chega agora para essa final de Copa do Brasil diante do Flamengo, depois de tirar o Vasco em casa, numa festa linda em São Januário, a torcida também muito animada com a possibilidade de voltar para uma final, a torcida carioca, né? Depois de 13 anos, enquanto o Atlético tenta, né, o tricampeonato da Copa do Brasil, chegou à sua 4ª final da Copa do Brasil, com um roteiro muito bacana também, porque vence em casa por 2-1 o primeiro jogo e depois consegue ali encontrar o segundo gol da partida, né, com o Hulk, o gol do empate no 1-1, golaço do Hulk, Hulk que em decisões a gente costuma puxar a orelha às vezes, porque ele não aparece muito nos jogos de volta, mas ele foi importantíssimo no jogo de ida, foi ainda mais importante no jogo de volta, fez um golaço consciente, chegou a 19 gols na temporada, 42 partidas do jogador e que é um ídolo já incontestável da história do Atlético, né? Arrisco dizer até que conversei com alguns torcedores lá em São Januário que brincaram assim, olha, Hulk e Reinaldo estão ali já, viu? Posso deixar isso para os nossos amigos mineiros também da programação para falar, mas de fato o Hulk se tornou esse cara e amanhã vai poder mostrar mais ainda isso na Conmebol Libertadores. Só pra gente trazer algumas informações de elenco, né? O que vai sobrar para desse time que jogou do jogo do final de semana pro time que pode jogar amanhã. Existe uma expectativa muito alta no retorno do Zaratio, né? O jogador argentino tá no departamento médico já tem um bom tempo, ele teve que passar por uma cirurgia por conta de uma hérnia do esporte e por isso ele estava fora. Para esse último jogo a gente teve Rubens e Guilherme Arana jogando juntos ali pelo lado esquerdo. O Rubens, aliás, que costuma substituir o Arana, né, quando não pode. Os dois voltaram do departamento médico de lesões musculares. Engraçado que um estava com a perna esquerda e o outro com a perna direita. Então é como se os dois fossem até complementares ali na lesão e voltaram para essa partida. E o Rubens, que também faz meio campo, pode voltar a jogar nessa outra partida, mas se o Zaratio tiver à disposição, ele deve começar assim, senão vai estar no banco de reservas com certeza. É um jogador que faz muita diferença para o técnico Gabriel Milito. E aí a gente fala rapidamente desse personagem que vai chegar a 50 partidas pelo comando do Atlético. Mas antes, Marcela, vamos ouvir os finalistas da Copa do Brasil. Tem Felipe Luiz e Gabriel Milito chegando na tela. O pessoal cobra o título, mas como é difícil chegar todo ano em finais. Como é difícil. Todo mundo quer estar na final. E o Flamengo está ali todo ano. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E às vezes até peca por querer ganhar todos, né? E é o grupo, eu estou completamente tranquilo, porque são jogadores acostumados a jogar finais. São jogadores acostumados a estar ali todo ano brigando, todo ano se exigindo ao máximo, não perdem a fome, não perdem a ambição, ao contrário, querem mais fotos na parede, querem mais história, e aí o emocional fica mais fácil, porque são jogadores que sabem lidar com esse momento. Cara, o sentimento é de conquista, né? Acho que todos estão envolvidos nesse momento, tendo a possibilidade, acho que pela primeira vez na história,
tá na final da Copa do Brasil e da Libertadores, vai ser histórico e mais histórico ainda se a gente conseguir ganhar, né? Se for da vontade de Deus, vamos sim realizar esse sonho. Como o Milito falou, ele mencionou aqui na primeira resposta dele sobre a questão do nosso grupo. É um grupo muito unido, um grupo muito bom, então fazer parte desse grupo para mim é muito especial. Falei Gabriel Milito, mas é o Hulk, né? Um personagem tão importante quanto o Milito, que aliás os dois estavam juntos ali na entrevista coletiva no final do jogo. Não deu para fazer zona mista porque estava chovendo bastante, mas o Hulk também super personagem dessa decisão, pôde falar com a gente. Bom, vou devolver para a Marcela e para o Léo, que estão muito bem localizados também. Estou aqui na Arena MRV, mas fala com a gente aí do Mercado Central. Mar, beijo para vocês. Tá certo, Vitória. No momento em que passa um torcedor dizendo... Falando que os torcedores do River já estão circulando por Belo Horizonte aí também, viu? O River que ainda está em Buenos Aires, aliás, treina de manhã e às 2 da tarde sai lá de Ezeiza para chegar em Belo Horizonte. Pois é, e a gente estava vendo a entrevista do Milito e do Hulk também, e o Hulk e do Felipe Luiz, e ele falando o seguinte, Léo, o Flamengo é um time acostumado a grandes jogos, a jogos como esse. Mas a gente olha para o lado do Galo e não é diferente. É um time, aliás, times grandes, com grandes elencos, eles são acostumados a grandes jogos. E é aquele jogo, esses jogos de finais de Copa do Brasil, que todo jogador quer entrar em campo. Todos eles estão prontos para entrar em campo. Aquele que, machucou há pouco tempo, melhora. Aquele que, mas não está 100% fisicamente, melhora. Tudo parece que vai acabando quando vai chegando. Todas as partes ruins de um jogador de futebol que está se recuperando de alguma lesão, vai embora quando chega um jogo importante como esse, Léo. Por exemplo, a Vitória citou a situação do Arana e do Rubens, né? Que eram dúvidas e se recuperaram, foram para o jogo e foram super importantes na classificação do Galo agora na Copa do Brasil. Mas acho que o Felipe e o Hulk, os dois tocaram em pontos que é assim, o hábito à decisão, o quanto esses jogadores estão acostumados a grandes jogos, a grandes confrontos. Qual dos jogadores que vai estar em campo na final ali que é novidade para ele, sabe? Que não passou por grandes jogos, por grandes confrontos, por grandes finais. Você tem jogadores muito vitoriosos dos dois lados, né? São elencos montados para isso. Quando a gente fala da quarta final do Atlético em Copa do Brasil, todas de 2014 para cá. Quer dizer, um time que se acostumou realmente a chegar aos momentos decisivos, a estar brigando pelos títulos. De 2020 para cá, com mais investimentos no elenco, agora com um processo recente de transformação em SAF também, a cobrança vai ser sempre para que se possa brigar. E o Milito chega com essa mentalidade, né? Os jogadores falam muito isso, assim. O Milito é um cara que tem uma cultura de vencedor, sabe? Uma cultura de não se contentar, uma cultura de sempre buscar a taça, de sempre buscar as grandes conquistas. É para isso que ele veio. Ele não veio só para fazer número, né? Então, quando o Atlético chega forte aí para brigar por 2 títulos, não é hora de ninguém tirar o pé, não é hora de ninguém se poupar, assim. Não adianta falar, tava pensando, jogou com o Vasco pensando no River. Porque de repente não começou tão bem o jogo, sofreu um pouquinho no começo. Não existe isso, né? Ninguém entra num jogo decisivo de semifinal pensando no jogo seguinte. Então a mentalidade é sempre que o próximo jogo, especialmente quando se fala em Copas, é o mais importante. É claro que, às vezes, passa pela cabeça uma semifinal de Libertadores. Claro que passa, mas aí eles tentam deixar de lado. Porque também é muito difícil você estar completamente focado em uma semifinal de Copa do Brasil quando você tem uma semifinal de Libertadores. Chegou na final da Copa do Brasil, quer chegar na final da Libertadores, é verdade. E como estava falando o Hulk, algo inédito para o Galo. Bom, eu vou colocar aí para o estúdio, eu fiz uma pergunta para o Léo, perguntando se fosse amanhã essa final da Copa do Brasil, teríamos um favorito? O Léo está falando aqui que não consegue enxergar esse favorito, coloco para vocês aí no estúdio. E daqui a pouquinho a gente pode falar também das individualidades das duas equipes. Hoje, apesar de olhar para o time do Flamengo, ver o time do Flamengo com um elenco mais estrelado, a gente consegue ver individualidades no time do Galo que são mais importantes para a equipe? Também é uma outra discussão que o Léo Bertozzi também vai entrar e vai conversar com vocês, senhores. Eu fiquei curioso para ouvir do Bertozzi, porque ele disse que ele vê uma diferença muito grande no mando de campo, dependendo do que acontecer no sorteio. Eu normalmente sou minoria, na minha opinião. Eu normalmente... O Bertozzi foi mexer no vespeiro. Estou falando sério. Eu normalmente sou... Que a gente tá brincando. Eu sou minoria aqui, na minha opinião. Eu acho que é dado uma importância maior do que há nesse mando de campo de 2 jogos. E a história mostra isso. Inclusive, no ano passado, trouxe aqui para o Eugênio
que olha que o Galo mais só de decidiu 50%, fora, hein? ou seja, Tomara que a gente houve mais decide na Arena vencedores MRV, de Copa cara. do Brasil fazendo o segundo jogo fora de casa. Acontece muito dos dois lados. Às vezes o time que joga a segunda em casa elimina o outro, às vezes o time que joga a primeira em casa elimina, e a gente viu o Galo agora jogando contra o São Paulo, a primeira fora, ganhou do São Paulo no Morumbi, empatou em casa, e agora jogando a segunda fora contra o Vasco, ganhou a primeira, empatou, e temos diversos exemplos. Ontem, por exemplo, o Flamengo jogando a segunda fora se classificou. Tem diversos exemplos dos dois lados, das duas formas, em Copa do Brasil, em Libertadores. E eu vejo dois times com muito equilíbrio, com bons times, bons elencos. Eu vejo muito equilíbrio e não vejo tanta diferença. Tudo depende do que acontece no primeiro jogo. Mas, Léo, traga a sua opinião. O que mudaria, por exemplo, se o Galo fizer o primeiro jogo em casa e decidir fora ou vice-versa, na sua opinião? Eu acho, Abel, é claro, gente, são 90 minutos em cada lado, né? Não há, assim, uma vantagem absurda. Mas eu acho que você saber exatamente o placar que você precisa fazer em casa é interessante. Vou citar um exemplo do que foi Atlético e Vasco, tá? Segundo tempo ali, 2-1. Eu saio desesperado para fazer o terceiro, me arrisco, me exponho ou... Já estava perdendo aqui, consegui virar, fazer o 2-1. É uma vantagem para levar para a volta, vou levar essa vantagem para a volta. Quase que perde a vantagem, mas no final das contas conseguiu ainda segurar a classificação. E acho que especificamente da maneira que o Atlético tem se comportado nos jogos fora de casa, a gente viu contra o São Paulo, que conseguiu até vencer no final, contra o Fluminense, que aí foi o contrário, perdeu no final, mas foram jogos em que o Atlético nos dois evitou se expor, tentou ter um jogo mais controlado. Então acho que faz muita diferença. Assim, se o Atlético faz o primeiro jogo no Maracanã, eu acho que a postura vai ser muito parecida com o que a gente viu nesses outros jogos das Copas fora de casa. Se ele faz o primeiro jogo em casa, quanto que é o ideal para você levar para o jogo da volta, né? O quanto você pode se arriscar, você deve se arriscar, você deve se expor. Então acho que a postura muda muito em função disso e acho que isso pode ser determinante. Ô, Léo, mas depende de característica de cada time. Para o Galo, jogar a última partida fora de casa talvez não seja um problema como seria para o Flamengo, dependendo de característica de cada time? E aí depende do placar que você fizer, né? Porque, é claro, você vê, o Atlético no segundo tempo contra o Vasco, ele falava, opa, peraí, eu vou jogar pelos pênaltis ou vou para cima? O Atlético no segundo tempo contra o Vasco, cima, né? Com a cumplicidade também da queda física do Vasco, das dificuldades que o Vasco enfrentava, o Atlético assumiu o jogo no segundo tempo. Quer dizer, voltou a ficar 0-0 o confronto, né? Então, aí na minha característica, eu tenho jogadores mais técnicos, tenho condição de ir para o embate, vou para o jogo. Talvez, assim, num cenário, num segundo jogo no Maracanã, em que o cenário seja de pênaltis, o Atlético não vai se expor tanto assim, até em função da qualidade do adversário também. Mas assim, gente, isso aqui é tudo fruto da imaginação, né? Porque, no final das contas, o andamento do placar vai dizer muito e a qualidade dos jogadores vai dizer muito também. Acho... Então, mas assim, para você, vantagem, então, quem decide em casa? Não, eu prefiro o segundo, além da possibilidade de levantar o troféu diante da torcida, né? Isso é muito positivo também. Mas eu prefiro sempre, assim, decidir em casa, sabendo quanto eu preciso fazer. Você é demais, Léo Bertozzi, conhece claro, gente, muito. assim, se você perguntar, é bom decidir fora? Se você fizer 2-0 em casa, é ótimo decidir fora, entendeu? Então depende muito. Eu falo. Vai ser incrível essa final da Copa do Brasil. Eu não tenho dúvidas, eu confio muito no Galo quando chega em decisões assim. O Flamengo tem um desfalque que, assim, é muito importante, que é o Pedro, o Gabigol, que está substituindo aí, não vem fazendo boas partidas. E ao lado do Galo, o Hulk tá crescendo nas decisões, o Scarpa também tá ali comparecendo, Paulinho jogando muita bola, Muita bola o Paulinho, galera. O Paulinho tá jogando muita bola. E o Galo vai aguardar esse sorteio aí. E tomara, galera, que pelo menos uma vez a gente decida aí um título em casa. Já imaginou? Na primeira decisão de título aí na Arena MRV, o Galo levantando um caneco à frente da sua torcida, como falou aí o nosso querido Léo Bertozzi, assim, faz muita diferença decidir em casa, na minha opinião. É lógico que o Galo tá um time bem copeiro, sabe jogar, se defendendo, sabe jogar atacando, sabe a hora de se expor, sabe a hora ali de segurar o jogo. Mas é isso, galera, tomara que o Galo, nessa decisão, decida em casa. E agora vamos para cima desse River, buscar também uma grande vantagem, pelo menos de uns dois gols de diferença,
para aí levar uma boa vantagem lá pro Monumental, lá na Argentina, né, galera? Mas é isso, gostaria de que você, torcedor do Galo, deixasse aí o seu comentário, o que você acha aí dessa final entre o Galo e o Flamengo. Comente aqui se você acha que tem algum favoritismo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até esse momento, vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço e aqui é Galo pra cima deles.